Tá bom. Bom dia! Começando, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo nessa segunda-feira da nossa última semana do mês de março de 2025. E nós preparamos uma aula super especial para vocês, falando sobre o lipedema. E o que é o lipedema? O lipedema é uma condição nova. Para vocês terem noção, nem existe ainda essa matéria na faculdade de medicina, mas é algo que está sendo muito divulgado porque é uma doença onde tem um aspecto que parece celulite. Sabe quando você olha para uma mulher, parece que ela está dividida da cintura para baixo é uma pessoa, da cintura para cima é outra? Por quê? A parte de baixo do corpo tem como se fosse assim, uma gordura localizada, que ela tem um aspecto que muita gente acha que é celulite ou confunde com obesidade e parece que da cintura para cima ela não tem nada disso. Então, depois a gente fala mais sobre isso, mas hoje o foco é no treino. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu tenho essa condição, eu não posso fazer alguns tipos de exercício, porque isso pode piorar os meus sintomas. Se você tem o lipedema, por exemplo, você não pode exercícios de impacto, não pode pular, não pode, gente, porque tudo que tem impacto, você vai sentir muito mais dores, porque a pessoa sente muitas, muitas dores mesmo. Quem olha às vezes nem consegue entender, independente se está em qualquer um dos quatro níveis da condição do lipedema, ok? Então eu vou ensinar para vocês um pouquinho, mas eu só queria que vocês começassem entendendo uma coisa muito importante. Geralmente quem tem lipedema vai ter hipermobilidade, são aquelas pessoas super flexíveis, parece contorcionista. Então, a gente acha legal quando a gente é criança, mas isso não é legal, porque a hipermobilidade, ela vai gerar um desgaste, vai gerar um problema nas articulações. Essa hipermobilidade faz com que você tenha uma grande probabilidade, assim, propensão, você pode quebrar mais, machucar muito mais e você tem mais dificuldade de fortalecer as articulações. Com isso, você geralmente não vai ter a postura certa, a pessoa fica toda molinha, sabe? E isso faz com que você tenha desgastes, você não ganhe massa muscular da mesma forma que as pessoas que não têm essa condição. Então, você precisa fazer atividade física. E quais tipos de atividade física são indicadas para o lipedema? Em primeiro lugar, atividades físicas na água. Mas se você não pode fazer, se você está aqui nos Estados Unidos e como a maioria das mulheres não tem essa possibilidade pelo clima ou pelos horários, seja o que for, a gente tem outra possibilidade, que são os exercícios de força. Isso mesmo. Você tem que fazer exercícios de força, mas você também tem que fazer exercícios que trabalham a mobilidade. Mas espera aí, professora, primeiro lugar, meu nome é Dani Zumer e eu sou embaixadora do Gringas Fitness. Então, professora, se eu já tenho uma hipermobilidade, eu ainda tenho que treinar mobilidade? Sim. Por que eu tenho que treinar mobilidade? Porque eu preciso cuidar da minha postura e a mobilidade, ela não é simplesmente para aumentar a amplitude usando as articulações, tudo bem? Então, eu vou estar ensinando nessa primeira parte da aula a parte de alongamento e mobilidade para o lipedema. E a segunda parte da aula a gente passa para os exercícios de força, onde eu vou estar explicando que, assim, gente, existe um exercício principal que a pessoa que tem lipedema, se ela aprender a fazer e fazer ele certinho, a quantidade de vezes, tudo, ela vai sentir uma melhora significativa na qualidade de vida, ok? Então, para a gente começar, sempre lembrando, a nossa aula do Gringas Fitness ela é dividida em duas partes. A parte Zen, que é a primeira parte, para você ir acordando, segunda-feira de manhã, pra você já começar a despertar, entrar no clima, de fazer um exercício, melhorar, respirar melhor, tudo bem? E a segunda parte, para você realmente dar uma acelerada na sua frequência cardíaca, acordar mais seu corpo, que é a parte fitness. E hoje nós estamos falando sobre lipedema. Sejam muito bem-vindos quem entrou agora, estou vendo que tem gente entrando. E para a gente começar, nós começamos aqui ó, com a parte de alongamento e mobilidade, tudo bem? Nós vamos fazer aula em pé. Vou colocar a música mais baixinho para ficar mais fácil e você não ter
ter dificuldade de me ouvir, eu estou dando aula da sala da minha casa para você entender que pode fazer de qualquer lugar, onde você estiver. E deixa salve, vai mandando, clique, manda esse link para quem você sabe que tem lipedema ou que possa ter, que quer cuidar e não está sabendo como que vai fazer para treinar, ok? Vamos lá. Afasta os pés na largura dos seus ombros ou quadris. Flexiona um pouquinho o joelho. Contrai seu abdômen. Contrai o glúteo. Vou fazer de ladinho aqui, ó. Postura retinha, contrai. Inspira, sobe os dois braços. Entrelaça os dedos. Empurra para o teto. Flexiona. E puxa para trás. E a gente vai mover devagar, puxando atrás, ó. Puxa. Para trás. Simples, mesmo quem estiver sentado pode fazer. Soltou. Muito bom. Agora a gente passa para o ombro, sobe, gira devagar, passando atrás 8 vezes, ó. 7, 6, 5, 4. Quem não tem lipedema pode fazer a aula? Pode, mais 2 vezes. 2 é a última. Muito bom. E agora a gente vai fazer o mesmo movimento girando à frente 8 vezes também, ok? Para que eu tenho que flexionar o joelho se eu estou mexendo o ombro? Melhora a postura, sua estabilidade e equilíbrio, para você não desequilibrar. Tá? Abdômen, flexiona o joelho, diminui aqui a base, contrai glúteo, abre o peito, girou o ombro, inspira, sobe, solta o ar passando lá na frente. Inspira subindo, solta o ar. 3, 4, só mais 4 vezes comigo. 4, 3, mais. 2 é a última. Muito bom. Flexiona aqui os cotovelos na linha do seu peito. A mão, dobra o joelhinho, lembra? Solta um pouquinho o ombro. Isso que não é exercício para cintura, não, tá? Igual antigamente era falado assim, faz esse exercício que diminui a cintura. Não existe isso, não é assim que funciona. Então, vamos lá, dobrou e solta. É para soltar mesmo. Não mexe o quadril. Para o quadril, contrário. Só balança. Devagar. Não é para mexer o quadril. Muito bom. Parou. Flexione. A gente vai fazer uma flexão lateral do tronco, ok? Flexionei. Eu vou deixar uma mão ao lado da minha perna. Contrair o abdômen e vou dobrar aqui, ó, da cintura para cima. Sobe o braço. E balançou aqui para o lado primeiro, só lateral. Vai até onde você conseguir aqui de lado. Isso. Parou aqui. E vamos balançar devagar, ó. Não mexe daqui para baixo. Segura na cintura se achar melhor. Quantas vezes? 8. 4, 3, 2, 1. Voltou. Se você fizer como eu te expliquei, você não vai sentir dor na lombar, nem no incômodo. Então, de novo, outro lado. Contrai o abdômen, contrai o glúteo. Se você fizer com o abdômen e glúteo solto, o joelhinho estendido, a perna estendida, você vai sentir sua lombar, ok? Dobra o joelho, mantém, contrai o abdômen, contraiu, mãozinha ao lado, alinha seus ombros, sobe o braço, e vai até onde você conseguir. Não precisa ir muito, eu não vou muito para vocês verem que não precisa. Contrai e balança comigo. São 8 vezes. 4, 3, 2, 1. Voltou. Muito bom. Então, nós trabalhamos um pouquinho o ombro. E agora vem uma parte muito importante. Às vezes, não parece que exercícios tão simples vão ter resultado. E por isso, muita gente deixa de fazer. Faz um teste de estar fazendo pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana inicialmente, os exercícios que eu estou mostrando aqui, tá bom?
E agora a gente vai fazer girando o ombro, girando o braço estendido para trás e depois para frente, porque é muito importante trabalhar mobilidade de ombro, tá bom? Afastou, flexiona, abre o peito e passa o máximo que você conseguir aqui perto da orelha e lá atrás. 8 vezes. Devagar. Respira. Lá atrás. Quando desce, 8 vezes, tudo bem? Agora eu vou fazer um pouquinho na diagonal. Vamos girar à frente. Diagonal. Como é que eu sei que está na diagonal? Quem está olhando, vê o ossinho de trás aqui, ó. Abre o peito e gira à frente. Joelho sempre flexionado. Mais 2. Muito bom. A gente vai voltar aqui no pescoço agora. Coloquei a cabeça de lado. Isso, cabecinha de lado. Alinha seus ombros, flexiona o joelho. Segurei. Passa a outra mão atrás. Esse aqui não tem nada de balançar, não, tá? Só vou segurar um pouquinho. Agora pode até dançar um pouquinho, se quiser. Ele estava namorando. Parte importante. Sabe aquela dorzinha que a gente sente no pescoço, aqui no trapézio? É o que nós vamos fazer agora. Eu vou até mostrar mais perto de vocês, tá? Como assim, professora? Vamos lá. Tô de lado. Você vai virar o queixo para o peito, como se você estivesse olhando para o chão. O abdômen continua bem contraído. Virei para baixo. E agora eu vou virar o queixo ou mais para frente ou mais para trás, de forma que eu consiga sentir onde está pegando mais aqui, ó. Porque cada pessoa vai ter uma parte que vai sentir mais, ok? Segurei na diagonal. Queixo para baixo. Alinha o ombro. Empurra o ombro para baixo, os dois. Contrai o abdômen. Passou atrás e puxa bem na diagonal. Pode puxar. Voltou devagar. Esse alongamento, quando a gente faz ele paradinho, a gente chama de alongamento passivo, ok? Porque tem o ativo, tem o dinâmico, tem o 3S, são vários tipos de alongamento e é importante a gente estar entendendo a diferença. Então, vamos lá, outro lado. Cabeça para o lado, eu preciso estar com o ombro totalmente alinhado. Cabeça para o lado, puxei primeiro. E eu não quero esse ombro lá em cima, não, ó. Desce o ombro. Contrai o abdômen, passou a mão atrás. Sorria. Lembra que quem sorri queima mais calorias, viu? Puxou? Sentiu alongar a lateral? Agora nós passamos para essa outra parte. Essa aqui, gente, é qualidade de vida. Quem está assistindo aí só dirigindo no trabalho, só dando uma olhadinha para fazer aula depois, esse aqui você consegue. Parou no semáforo, virou o queixo na diagonal para baixo, contrai o abdômen e puxa. Tem problema fazer aqui, não. Puxou. Respira. Respira profundamente, vira um pouquinho o pescoço, mexe o queixo para ver onde você consegue sentir, porque pode ser que você sinta mais subindo aqui no pescoço ou mais descendo para o ombro. Você escolhe. Voltou. Aê, agora a gente vai alongar a parte anterior do pescoço. Como assim? Vou ensinar um alongamento, gente, sensacional. Esse aqui eu sei que um monte de gente nunca viu. Vamos lá, cheguei mais perto. Isso. Vamos lá? É assim. Você vai puxar, de preferência, você vai segurar na pele mesmo, tá? Eu não vou tirar a blusa agora que vai ficar estranho, mas você tem que puxar a pele. Sobe o queixo lá pro teto. Quando você subir, você vai ficar com a boca fechada. Eu vou continuar conversando para explicar. E você vai respirar só pelo nariz. Vou fazer de lado, acho que é melhor. Isso. Sobe o queixo, empurra o queixo, respira só pelo nariz. Sente alongar a parte do meio do pescoço. Voltou devagar. Essa é a primeira parte. Agora vem a parte legal.
A gente vai continuar fazendo o queixo lá para cima, só que eu vou virar o queixo para o lado, como se eu estivesse puxando na diagonal. E enquanto eu faço isso, eu seguro a minha pele, porque eu vou sentir alongar aqui na lateral. Mulheres, façam esse tipo de alongamento. Vai te ajudar nessa região do pescoço que a gente é tão preocupado. Depois vou dar uma aula só falando sobre isso para vocês. Mas hoje a gente fica no básico. Segurou aqui a pele. Segurou? Como se estivesse só apoiando a pele. Sobe o queixo, virou para o lado e puxa na diagonal, ó. Sente. Aqui tá alongando. O ombro tá alinhado. Contrai o abdômen e respira. Puxa. Quantos segundos? Depende. Tudo devagar. Se você puder, faz mais de 30 segundos, tá? Semáforo abriu, tá dirigindo? Faz 10. Agora no meio de novo, outro lado. Puxei na diagonal para cima. Sente. Você vai sentir um músculo que você nunca sentiu alongar antes. Só. Voltou no meio. Sentiu que maravilha que é? A gente vai trabalhar um pouquinho de pescoço, vou ensinar vocês umas coisinhas bem legais. Mas hoje é a aula. Segurou em cima, contrai o abdômen. Ó, se tiver com o bumbum assim, ó, a gente tem mania de sentar. Mulher tem mania de desencaixar o quadril, empinar o bumbum. Só que aí você encurta a musculatura da sua lombar e fica sentindo dor. Então, para isso, aperta a barriga, aperta o bumbum um pouquinho para frente, como se fosse na aula de balé, que a gente aprende, quem já fez sabe. Contrai bem. Então, segurei atrás do pescoço. Queixo no peito. Faz uma força contrária. Você está olhando para baixo, queixo no peito. Você está segurando. Você empurra a cabeça para cima e as mãos puxam para baixo. E isso faz com que o alongamento desça por sua coluna cervical lá para torácica, que é a parte atrás do peito, ok? Vamos lá? Vamos tentar segurar um pouquinho? Ficou 30 segundos. Respira. Continua. Quanto mais você puxa com a mão e empurra com a cabeça, faz o movimento contrário, mais o alongamento vai descer. E agora, nessa posição, você está no meio, queixo, você vai virar o queixo para o lado, sem mexer os ombros, ok? Vamos lá? Estou no meio. Virei o queixo para o lado e puxa para baixo. Voltou no centro, outro lado agora. Nariz e queixo no meio, virei por outro lado e a mão continua do mesmo jeito, como se eu estivesse olhando aqui, ó, no meio do braço. Muito bom! E agora a gente passa para a mobilidade, que tem, assim, que treinar muito, que é de quê? Joelho, quadril a tornozelo, o punho. Quem adivinha? Escreve aí quem que vocês acham que é. Levantou devagar, levantar devagarzinho. Subiu o quadril, pezinho à frente, levantou. A gente vai trabalhar agora tornozelo. Por quê? Muita gente que tem lipedema torce o pé, sabia? As pessoas torcem muito o pé, tem que tomar cuidado com o salto. Então, eu vou estar ensinando para vocês como que a gente fortalece. Meu joelhinho até ficou vermelho, ó, de ficar aqui no carpete. Vamos lá. Para isso, eu vou fazer um treino como se fosse uma base para treino de panturrilha, onde eu vou subir tudo e voltar. Cuidado, que a gente tem mania de subir e fazer assim, ó, jogar o peso para fora. A gente vai tentar alinhar no centro. Toda vez que eu encurto um músculo, como eu já expliquei para vocês, como assim? Eu encurtei o músculo, eu estou diminuindo ele. Eu estou treinando ele, tudo bem? Então, como que eu faço? Se panturrilha eu treino puxando para cima, como que eu vou alongar a panturrilha? Ponta do pé. Sempre o movimento contrário do treino de força é o alongamento. Então, o que eu vou fazer agora para primeiro alongar e depois fazer a mobilidade? Afastou as pernas como se fosse, a gente chama de posição anatômica.
que seria a sua posição em pé, com os pés levemente, a ponta do pé rodada para fora. Essa é a posição anatômica, quem faz pilates conhece. Vou estar nessa posição, com a ponta do pé um pouquinho virada para fora. Vou fazer um pouquinho na diagonal para vocês verem melhor. Coloquei uma perna à frente. Distância curta, ok? E agora, você vai flexionar a perna, uma e a outra estendida. Abre o peito, conserta a postura. Ok? Tá fácil aqui? Vou fazer mais de lado. Ok. Apoia nessa perna que está flexionada. Essa eu preciso da ponta do pé lá para cima. E você vai sentir alongar sua panturrilha. Se você sentir a parte de trás da perna, eu preciso que você flexione pouca coisa o joelho, tá? Ou se sentir a lombar. Pegou lá na ponta do pé. Se conseguir estender, é melhor. E agora puxa. Sorria. Também estou sentindo, viu? Como o foco da aula é para brasileiras, coloquei uma musiquinha para a gente lembrar lá do Brasil. Puxa essa ponta do pé, sentiu? Voltou devagar. Isso. Agora a gente faz para o outro lado, ó. Só gira. Girou, vou chegar aqui mais atrás. Isso. Eu tô aqui, virei. Essa perna está estendida, essa está flexionada. A ponta do pé está um pouquinho assim, ó, 10 para as duas. Por quê? Você tem mais equilíbrio. Parou? Só que o mais importante aqui nesse momento é a perna que está estendida, tá? Essa estendida, ela tem que estar na minha frente. Desci, abre o peito e a gente fazer junto com a música. Professora de dança é assim, né? Puxou. Se você não consegue pegar na ponta do pé, flexiona o joelho. Cuidado que o foco não é na parte de trás da perna, é na panturrilha. Pega onde você conseguir aqui, ó. Relaxa os músculos do seu rosto enquanto isso. Você sabia que o seu cérebro não sabe se você realmente está feliz ou não, se você está sorrindo? Faz esse teste. E sabe que os neurotransmissores, puxa mais a ponta do pé, são produzidos quando a gente está feliz, né? Então, a gente tem que sorrir mesmo se não tiver. Eu digo para a produção dos neurotransmissores. E agora, antes de trabalhar a mobilidade, a gente está na posição retinha aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte: vira o calcanhar para fora. Tipo Guatoré. Isso aqui, e a ponta do pé. Isso aqui é o segredo para você conseguir saber a distância exata para fazer o agachamento sumô. Posição anatômica, retinha, ok? Eu viro o calcanhar para fora. Ó, calcanhar. E agora a ponta do pé. Perfeito. Desce abrindo o joelho, ó. Para fora. O peso não está na ponta, o peso está no calcanhar. Desci. Segurou. Isso. Pode segurar como você preferir. O objetivo é alongar a parte interna da coxa. Já vou aproveitar e fazer uma mobilidade aqui, ó. De um lado para o outro. O quadril não mexe, não é aula de dança, tá? Você vai mexer a parte mais superior do corpo. E você vai sentir a parte. Professora, não sei descer, não alongo muito. Faz até onde você conseguir. Vem? Isso, para um lado e para o outro. Dói, né? Aí você vai ver a qualidade de vida que você vai ter depois. Parou no centro, contrai o abdômen, fecha, 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 subiu. Tudo bem? Agora a mobilidade de panturrilha aqui, ó, de tornozelo. A mesma coisa que eu expliquei para vocês sobre treino de panturrilhas, que quando eu subo o calcanhar eu estou treinando panturrilha, tem um músculo que muita gente esquece de treinar, que é tibial. Parte da frente, esses músculos aqui. Quem corre sabe, que sente muito. Então, a mesma coisa. Se eu faço isso, eu estou alongando não só o pé, mas estou alongando o tibial, ok? Então, para fortalecer o tibial, como que é o treino? Ponta do pé para cima, porque eu estou encortando. Então, a gente vai fazer panturrilha, voltou, sobe a ponta do pé, ok? Esse a gente vai fazer 10 vezes.
O pé paralelo. Esse você vai juntar um pouquinho mais a perna. Contrai abdômen e glúteo. Subiu. Um. Ponta do pé para cima. 2. Não joga o peso para fora. Peso no centro. Isso. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Vou fazer até no ritmo da música. Sobe. Volta. Isso. É mobilidade isso, cara. O que é mobilidade? É treinar a articulação movendo. O nome já fala. Uma ação de mover. No caso, a articulação. Só mais uma vez de cada? Não, mais duas. Se a contagem ficou errada, vocês relevam, porque a professora tem TDAH, viu? Conversando, parou em cima. Para. Tá, ó, se ficar assim, não tem problema. Contrai glúteo. Segredo de equilíbrio, contrair o abdômen da forma correta. Contrai. Se você contrair seu abdômen, você consegue equilibrar. Ainda não conseguiu? Acha um ponto fixo e fica olhando. Contrai. A mão pode ajudar ou não. Fica lá. Desce. Relaxa. Deixa todo o peso do seu corpo em uma perna. A perna que está com o peso do corpo, o pezinho está um pouquinho para o lado, ok? Contraiu. Tirou a perna do chão. Ó. Tirou. Ok? Não precisa ser alto. Agora gira o pé. 2, 3. Gira grande. 4. Só o pé. 6, 7, 8. Outro lado. Bem grande. Aí, e agora faz ponta de pé e volta. Faz força, força. Ponta, força esse pezinho para baixo. Opa. Contrai. Fácil ou não? Outro lado. Então, a gente fez 3 movimentos. O primeiro, vou girar o pé para fora, contraindo o abdômen, sempre. Tirei o pezinho do chão. Eu só consigo tirar esse pé do chão se eu tiver com os dois muito retinhos, eu vou desequilibrar. Então, vira o pezinho de trás um pouquinho para fora. Principalmente se você tiver feito balé antes. Contrai. Contraiu. Alinha seu corpo e gira. 8, 7, 6, 5. Só o pé. 4, 3, 2, 1 para dentro agora, para o outro lado. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, agora a gente vai fazer pontinha do pé e flex. Movimento de flexão e extensão do seu tornozelo, ok? Puxou. Isso. Tenta manter lá o pezinho alto. Aí, relaxa o pé, relaxou. Faz assim comigo, ó. Um sobe e um desce, ó. Muito bom. Para finalizar, a gente vai trabalhar um pouquinho de punho. Muita gente fez aula passada. Semana passada fui eu. Foi coincidência, viu? Porque cada semana é uma professora diferente. Semana que vem a gente tem a professora Helenita. E, ó, trabalhar essa parte aqui e o punho. Como que a gente vai fazer? Vou fazer agachadinha com vocês aqui, tá? Se ficar ruim sentar assim, você pode sentar com a perna cruzada, sem problema. Mão à frente. Fechou? Vira a palma da mão para baixo. Isso. Gira o seu punho para fora. Só que você vai fechar bem a mão e quando você gira, você vai sentir puxando cada fibra aqui, ó, cada músculo. A gente tem músculo aqui também, viu? Você vai sentir cada partezinha. Comigo, contrai a linha 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dói, né? 7, 8. Você que está aí sentado, só assistindo, querendo saber o que é esse tal de lipedema,
Você pode fazer todos esses exercícios. É quem tem lipedema que não pode fazer alguns outros, ok? Agora a gente gira para dentro, igual nós fizemos com o tornozelo. Pro outro lado. Ah, é difícil. 3, o meu tá nem fazendo um círculo direito, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Eu chamo isso aqui de estrelinha. Abre e fecha. A gente usa muito para fazer com criança. E agora, presta bastante atenção. A mão tá paradinha, eu vou girar o meu punho vai para dentro e para fora. Para dentro, para fora. Tenta. Você vai sentir bem os dedos. Aperta esses dedos. Tem que sentir, que depois vai relaxar o músculo. Aí, relaxa. Vamos respirar antes de fazer o outro lado. Inspira, sobe os 2 braços. Segura, solta o ar bem devagar. Só mais uma vez. Inspira. Soltou. Muito bom. E a gente faz agora a mesma coisa com o outro lado. Estende o braço. Palma da mão para baixo. Fecha a mão. Fecha mesmo essa mão. Contrai seu abdômen para você ir acostumando. E eu preciso que você faça uma coisa muito importante, que é, além de alinhar os ombros, você fecha a escápula. Como se você estivesse juntando os ossinhos lá atrás. Ok? E a gente vai girar 8 vezes para cada lado, ó. 2, 3, fecha bem essa mão. 4, 5, 6, 7. Tenta parar o punho. Só a mão que gira. 8. Agora pro outro lado. 3, 4. Falei que é simples. 5. Gente, não tem desculpa. Qualquer pessoa consegue fazer. Mais uma. 8. Parei aqui no centro, agora eu vou girar. Ó, punho para um lado, punho para o outro. Vou fazer aqui embaixo para você ver, ó. Punho para um lado, punho para o outro. Vamos lá? Só lateral. Isso aqui é treino de mobilidade para o punho. Gente, geralmente a mobilidade, ela é para a articulação, tá? E o alongamento para o músculo. Só para vocês saberem a diferença. Mas o alongamento alonga também a articulação, sim. A mobilidade, ela é da articulação, porque o músculo ele não tem mobilidade. O que tem mobilidade é a articulação, ok? Mais uma. Abre e fecha. Estrelinha, igual a gente faz com criança. Vocês gostam de trabalhar com criança? Eu gosto. Mas eu gosto mais ainda com mulheres. Muito bom. Ótimo. Ficou faltando 2 articulações. E quais são? Quadris e joelhos. Então, a gente vai finalizar essa agora, porque já nos exercícios eu vou estar fazendo essa parte de mobilidade, tá bom? Vou mudar um pouquinho as músicas para ficar um pouquinho mais animada. Então, nós paramos e terminamos essa primeira parte, que é de mobilidade. E agora nós passamos para os exercícios. E lembrando que eu falei no início da aula, quem tem lipedema, muitas vezes, não vai ter o diagnóstico nem de um médico, porque muitos médicos ainda não pararam para olhar para essa condição. Geralmente, quem trabalha com a parte de veias, quem é médico da área vascular, ele já está mais acostumado, porque é um médico que ele treina, e ele costuma já olhar para as pernas das mulheres. Então, quem tem lipedema tem um acúmulo de gordura muito maior do que o normal. Só que essa gordura, ela é diferente. Se você pega, primeiro que se você apertar vai doer, que é um dos sintomas para saber se é ou não, se é lipedema, se é obesidade, é porque dói. Dói, gente, dói muito. Outra, a pele, ela é diferente. A pele da pessoa. Você pega como se essa gordura ela não fosse igual a gente sente na parte superior do corpo, ou mesmo no abdômen. Ela tem um aspecto mais emborrachado. Então, tem várias outras coisas que em breve vou estar postando uma entrevista de um podcast muito legal, onde eu estava explicando sobre a diferença entre a obesidade e o lipedema e como que a gente pode fazer o tratamento, que é todo um tratamento que você tem que pensar numa qualidade de vida em geral e não é só atividade física. Você tem que mudar um pouco seus hábitos e sua rotina. E lembrando,
Infelizmente, é uma condição que não tem cura. Não tem, gente. Não tem cura. Mas você pode ter uma qualidade de vida muito boa. Diferente da obesidade, que a obesidade ela tem cura sim. Só que a obesidade, por ter cura, muita gente fica deixando para depois e tudo mais. Mas existem algumas pessoas que têm os dois? Sim. Pode ser que a pessoa tenha o lipedema e esteja com obesidade. Lembrando que dá para cuidar. A gente tem todo um protocolo para cuidar disso, online ou presencial, e depois vocês falam comigo se tiver interesse. E agora nós vamos passar para o treino. E eu vou colocar umas musiquinhas mais animadas hoje. A gente vai de música latina para variar, porque da outra aula dei aula com música brasileira, ok? E a gente começa com Hips Don't Lie, da Shakira. Treino. Mobilidade, já passou. E a gente começa com o exercício mais importante para o lipedema de todos. Qual que é? O agachamento. Esse mesmo, esse que todo mundo ama, só que não, mas é o mais importante. Vamos aprender a fazer o agachamento? Pronto, baixei a música. Afastei os pés, mais ou menos na largura do meu ombro ou do meu quadril. Se você for como eu, mais retinho assim, vai pelo ombro, tá? Pisei retinho. E eu vou afastar um pouquinho o meu pé, porque vai ficar mais confortável. Então, geralmente, eu abro o calcanhar para fora, ponta do pé. Não é para fazer o exercício sumô, é só o agachamento. Um pouco mais afastado, mão à frente ou na cintura. E eu vou jogar o quadril para trás como se eu fosse sentar. Bumbum como se fosse para sentar lá no sofá, ó. E volta. Eu prefiro que você faça com a ponta do pé um pouquinho para fora, porque vai ficar mais confortável, ok? Desceu e volta. Primeira coisa, o joelho não vai para frente. Começa o movimento pelo quadril. Flexiona só um pouquinho, você destrava o joelho, joga o quadril para trás, abre seu peito contra o abdômen. Imagina que você vai sentar, encostar o bumbum numa cadeira ou no sofá e volta, ok? Fazer com a cadeira para ficar mais fácil. Para quem está em casa. Geralmente, quem tem lipedema não está fazendo atividade física. Vamos lá. Chega um pouquinho para frente. Quantas vezes nós vamos fazer? 10 vezes, ó. Encostei o bumbum e volto. Não precisa ser muito baixo. A aula hoje é para quem tem lipedema, então mais devagar. Comigo, desceu e volta. Não estende totalmente a perna. Desce e volta. Desceu, olhando para frente. Desce. A mão pode ficar à frente, pode ficar na cintura. Do jeito que você achar melhor. Mais. Acabando. Ai, já cansei, já suei. É assim mesmo. Sentei, volta, quase estende. A última, voltou. Como vocês estão? Tudo bem? Escreve para mim aqui nos comentários se você está bem. É normal a frequência cardíaca subir. É normal, viu? Isso. Esqueci de colocar para contar as calorias. Agora vai. 3, 2, 1. O segundo exercício que nós vamos fazer é elevação de braços à frente e ao lado. Vamos lá? Sem carga. Flexionei. Subi o braço até a altura do ombro, palma da mão para baixo. Voltei. Lateral. Voltei. Flexiona o joelho contra o abdômen. Se você achar muito fácil, você pode pegar 2 garrafinhas de água. Mas eu vou mostrar sem acessório, que é o objetivo sempre da nossa aula. Comigo, nós vamos fazer esse um pouco diferente. 8 vezes para frente e 8 para o lado. Então, a gente conta 16. Começou, ó. 1, voltou. 2, fácil. 3, voltou. 4, até a altura do ombro. É que o celular está mais baixo do que eu. Está parecendo que eu estou passando da altura do ombro.
As meninas que dançam aí, se tiver igual eu, fica morrendo de vontade de fazer a coreografia da música. São 16, hein? 8 de cada. Coluna reta. Joelho sempre flexionado. Aê! Mesmo sem carga, eu sei que você sentiu. Nem vem falar para mim que não sentiu, que sentiu sim. E agora a gente passa para qual? Um agachamento que a gente vai fazer com o deslocamento lateral, porque eu preciso muito fortalecer, principalmente, os meus membros inferiores no linfedema. Então, para isso, vou ficar na minha posição anatômica, abdômen contraído, ponta do pé um pouquinho para fora, um pouco mais afastado do que meu ombro. Desci aqui no agachamento. Não precisa descer tudo, tá? Desci no agachamento ou no semi-agachamento. Voltei, ok? E eu vou fazer abre para o lado, volta. Eu subo e desço. Abre e volta. Só uma perna, a gente vai fazer 10 vezes, tudo bem? Vou começar para o outro lado. 4, 3, 2, abriu, desceu. 1, agacha. 2, não precisa descer muito. 3, ponta do pé quase para frente. 4, 5, 6. Tia, você tá sorrindo ainda, tia Dani? Tô. Eu quero fazer a coreografia. Tudo bem? 10 vezes, agora para o outro lado. 4, 3, 2, abriu. Um pouco mais afastado e volta. 3, 4, pode ser a mão aqui. 5, não fecha tudo. Desce. 6, não fecha tudo. 7, eu não sei vocês, minha frequência já subiu. Mais 2. A última. Tudo bem? Sentiu? Dá para sentir bem, né? Esse próximo exercício que eu vou fazer não vai ser agachamento, porque geralmente a gente vai fazer um exercício para perna, outro para braço, para você dar uma descansada. Sei vocês. A frequência subiu. Quando você está falando e treinando, você sobe mais a frequência, cansa mais. A gente vai fazer agora um push-up. O que é push-up? É o apoio. Mãozinha, como que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer na parede, porque quem está começando, o ideal é fazer na parede para começar, porque você ainda não consegue sustentar o peso do seu corpo no seu braço. Mas eu preciso te ensinar aqui de frente como que você vai colocar a mão. Então, vamos lá comigo? Coloca o seu dedão na axila. Colocou o dedão aqui? Isso. Tirei a mão. Então, o dedo tem que estar mais ou menos na altura do peito. Ok? Afastei a mão. Tá vendo que o meu cotovelo tá na linha do peito e não tá no ombro? Se eu fizer o apoio assim, ou supino, seja o que for, eu posso machucar meu ombro. Então, é aqui, ó. A mão e o cotovelo na linha do peito. Essa é a posição de você fazer tanto no chão quanto na parede. Empurra e volta. Tudo que eu empurro, eu estou treinando peito e tríceps, ok? Tudo que eu puxo, eu estou treinando costas e bíceps. Então, a gente tem que aprender o pull e o push, que é uma bênção pra gente, né, pros brasileiros. Mas vamos lá, mãozinha aqui, vou fazer isso na parede, só que eu vou estar longe de vocês. Afastei, vou empurrar a parede e voltar. Por quê? Quando eu estou mais distante da parede, eu sinto mais, porque eu tenho mais peso vindo em cima do meu braço. É a mesma coisa se eu fizer aqui. Para mostrar esse, vou até parar a música.
Vou parar a música, porque esse aqui é muito importante. Vou mostrar primeiro no chão, porque eu estou preocupado sem fazerem certinho em casa. Ok? Tá de lado aqui. Ok. Vou colocar a mão no chão. 4 apoios. Cuidado com o bumbum empinado. Alinhar as costas. Como que eu vou saber se eu estou descendo certo? Primeira coisa, se eu descer assim, tá vendo que meu cotovelo ficou à frente da linha do meu peito? Tá errado. Outra coisa, se eu desço tudo junto, não tenho força para segurar o peso do meu corpo. Então, eu deito primeiro, ok? Deitou? Coloca a mão onde tem que colocar. Afastou a mão. O meu rosto e o meu ombro tá à frente da minha mão. Subi aqui o peito, subi o quadril. Tudo certo? Como vocês ainda estão começando, coloca a mão um pouco mais para trás. E você não vai descer o quadril. Segura o quadril onde está e vai descer. Aqui, ó. Vai descer peito e volta. Tá pesado ainda, porque o quadril tá indo junto? Mão mais atrás. E desce só o peito e volta. Só que isso na parede. Então, vamos lá. Aqui dá para ver? Afastei uma mão da outra. E eu vou descer na parede e volto. Tudo bem? Quanto mais afastado, mais a mão vai para baixo. Então, eu vou fazer 10 vezes aqui para vocês tentarem fazer comigo. Desce e volta. 2, 3. É na parede mesmo que a aula é para lipedema. 4, 5. Cotovelo na linha do peito. 6, 7. São 10. 8. Se não conseguir 10, para antes. 9, 10. Tudo bem? Tudo bem? Conseguiram fazer? Se na parede ficar muito fácil, você faz no chão como eu te ensinei. Todos os exercícios existem esses que a gente chama de educativos e a parte de iniciante. Então, relembrando o que nós fizemos até agora. Agachamento, onde nós afastamos um pouquinho mais a perna, desce e volta. Agachamento simples, com o peso do seu corpo como resistência. O segundo exercício, qual que foi? Quem lembra? A gente fez levantamento. Elevação de braço à frente e lateral. O terceiro, nós fizemos um agachamento, abrindo lateral e voltando, onde a gente agacha com a perna mais afastada, agacha com a perna na largura dos ombros, de um lado e do outro. O quarto exercício foi esse, que a gente fez um apoio, e por último a gente termina com o exercício de panturrilha, só que agora, ao invés de fazer com o pé retinho, nós vamos fazer 10 para as duas. Como assim? Quem fez balé aí vai lembrar, ó. Junta o calcanhar, só que para fazer o exercício você vai quase juntar. Essa é a primeira posição anterior do balé clássico. Andedã retinho, anterior afastado. Ponta do pé afastado. Contrai seu abdômen bem. Já vou voltar a música aqui já para vocês. É o último de hoje, viu? Essa aula está totalmente diferente de todas que a gente já fez, porque o objetivo é outro. Pontinha do pé para fora. Vai subir, cuidado para não jogar o peso para um lado. Preciso jogar no meio do pé, ok? 10 vezes, contrai, aperta o bumbum e vai. Sobe, e agora a ponta do pé para cima. 2, trabalha tibial. 3, devagar. 4, contrai. 5, sobe. 6, não desequilíbrio. 7, 8, 9, 10. Agora fica lá em cima. Tenta ficar. Contrai abdômen, contrai glúteo, abre o peito e balança. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Chave, gente. 2, 1. Aperta tudo. Contrai tudo. Contrai. Fica, 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 fica. Fica. Cara de pleno. 4, 3, 2, desceu. Relaxa.
Relaxou? Tem gente pedindo para ensinar quadradinho. Quem sabe na próxima aula de dança eu ensino vocês, ok? Ótimo! O que vocês acharam? Fácil? Simples? Tá. Quantas vezes por semana você vai fazer esses exercícios? Depende. Como que tá seu condicionamento físico? Você vai me responder algumas coisas e eu vou te ajudar, tá bom? Primeira coisa, seu condicionamento físico tá como? Como você se sentiu? Primeiro eu preciso que você tenha feito esses exercícios de hoje. E você vai me falar se as 10 repetições do agachamento foi difícil ou fácil. Se você sentiu que você ficou gelada, você sentiu meio tonta, pressão, você sabe que baixou muito, você está começando e está com condicionamento físico ainda não muito bom, você vai fazer uma série só. Inicialmente, respira 1 minutinho de descanso antes de fazer o próximo exercício. Lembrando que toda vez que eu faço a elevação de braços para trabalhar ombros, eu preciso. Vou pegar uma garrafinha aqui para mostrar. Se eu estou com peso, eu não vou fazer com o braço totalmente estendido, ok? Eu vou fazer com o braço um pouquinho flexionado e quando eu só subo o braço, esse eu vou ensinar como é que faz com carga, porque sem carga é muito leve. Quando você sobe, é como se o seu dedão estivesse apontando para baixo. Faz um curtir aí, um legal. Só que esse like vai para baixo. Então, toda vez que eu subo, eu faço isso. Dedão para baixo. Outra coisa importante. O meu punho nunca está mais alto que o meu cotovelo. Nunca. É sempre o cotovelo mais alto que o punho sem subir o ombro. Então, eu vou fazer isso. E eu flexiono um pouquinho só o meu cotovelo. Por quê? Física. Toda vez que eu flexiono o cotovelo, se eu tô com uma carga, se eu flexionar só um pouquinho, eu vou estar equilibrando melhor o movimento, ok? Só que, se a carga tá pesada para mim, eu flexiono mais, fica mais fácil. Por quê? O peso tá perto da articulação, ok? Do braço de força. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Olhando a lateral. Um pouco à frente, o cotovelo mais alto do que o punho. E eu vou voltar. Não é isso, estendido. É isso, flexionado, onde eu viro o dedão para baixo. Tudo bem? Então, se você for fazer com carga, carga leve para começar. Quem está começando mesmo, sem carga. Então, eu faço subindo. Sem carga, eu posso fazer com o braço estendido? Posso. Porque no início a gente trabalha muito a questão do equilíbrio e principalmente da coordenação motora. Essa coordenação motora, ela é adquirida de acordo com o que você vai treinando, ok? E a tia tá aqui agachando. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por que é importante eu trabalhar ombro? Porque, gente, toda vez que eu estou trabalhando ombro, eu estou fortalecendo uma parte muito importante do nosso corpo, que vai, inclusive, te ajudar na questão da postura. Na próxima aula que eu for passar de lipedema, eu vou ensinar outros exercícios que eu já vou explicar para vocês, que vocês também podem fazer, que ficou faltando aqui, que não daria tempo de fazer e de explicar como deve, um exercício para costas. Porque costas, se eu apoiar numa cadeira, deixo a coluna reta, uma perna à frente, outra atrás, flexionei o joelho, eu vou fazer o exercício, ó, braço totalmente estendido para o chão, para vocês conseguirem ver. Só que tá vendo o ombro que tá solto. Eu preciso encaixar o ombro lá atrás, contrai o abdômen, contrai muito, para dobrar aqui para ficar mais fácil para ver. Isso. E eu puxo o cotovelo para cima e volto. Puxo. E o cotovelo, ele é grudado aqui no corpo. Aqui, ó. Puxo e volto. Puxo e volto. O músculo das costas, ele é maior, ele é um pouco mais forte. Então, quando vocês forem fazer, pode começar com uma carga bem leve. Pode ser uma garrafinha? Começa com a metade da garrafa, se for o caso. Essa que nem tá cheia, ó. Segurou a garrafinha, abre o peito, contrai o abdômen, flexiona o joelho. Eu não posso fazer assim, ok?
de forma alguma. Flexionou, contraiu o abdômen, flexiona, eu puxo, apoia bem e volto. Outra coisa importante, a cabeça ela tem que estar no prolongamento das costas. Evita ficar assim, ó, ou assim. Cabeça no prolongamento das costas. Passa uma linha da cabeça até o glúteo. Puxa, volta. Um lado e depois o outro. Essa remada unilateral é um dos melhores exercícios que a gente tem para os músculos das costas. Tudo bem? Você pode acrescentar isso também. Quando eu faço o agachamento com deslocamento, que é aquele que a gente fez, abre para o lado e volta, eu tenho que ter cuidado para não mover o quadril, tá? Eu não posso, agachei normal, agachei. Eu não posso soltar o quadril, ok? Contrai tudo, desce o quadril atrás, não é sumô, tá? Perna quase à frente. Desce, subiu. Volta só na largura do seu ombro. Desceu. Então, não confundir esse agachamento com o outro que eu já ensinei vocês nas aulas de treinamento funcional, que inclusive é muito usado aqui nos Estados Unidos. No Brasil o pessoal não gosta não, mas aqui nos Estados Unidos, inclusive na formação de personal trainer, a gente fala muito desse agachamento, que é o lateral. Esse agachamento lateral, ele é muito bom, mas não tem necessidade se você está fazendo o agachamento normal com as duas pernas. A gente tem que pensar o seguinte, quanto mais simples, melhor, e a chance de você errar é menor, tudo bem? Então, vamos começar sempre no básico. Pés paralelos, ponta do pé um pouquinho para fora, que a gente chama de posição anatômica. Outro exercício que a gente fez foi o apoio, ou a gente chama de push-up em inglês. Esse apoio, mão aqui, dedinho lá na axila. Então, toda vez que eu empurro a parede ou o chão, afasta a mão, olha o meu cotovelo onde está vindo. Não é alto, é aqui embaixo, tudo bem? Essa é a posição correta para você não machucar seu ombro. E toda vez que eu faço esse exercício, quais os músculos que eu estou trabalhando? O peitoral, tanto a parte superior, a inferior, a média, tudo. E lembrando que esse músculo, ele é assim, ó. Ok? Então, ele vem na diagonal. Eu tenho que estar com a posição certa para treinar e pegar esse músculo. Empurrei e voltei. Começa descendo só o ombro ou começa na parede. Ou se você depois quiser, quando você estiver conseguindo, você pode fazer ele no sofá. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Porque aqui ele não está tão difícil, só que para começar eu preciso parar a parte do quadril e descer só o ombro e voltar. Mas lembra que descer esse ombro e voltar é aqui, ó. Não precisa fazer reto, porque inicialmente você não tem força para segurar o peso do seu corpo. Segura o quadril lá em cima, joga o tronco para frente, ó. Joguei para frente, desce e volta. Desce e volta. Então, qual que é o primeiro? Parede. Tô perto da parede, tá fácil? Chega os pés para trás. Ficou fácil? Passa para a bancada da pia. Depois você vai descendo até chegar no chão. Tudo bem? E qual que a gente fez por último? Panturrilha. Eu posso treinar panturrilha com os pés para frente, posição anatômica, ou o pezinho para fora, que pega as duas partes do nosso músculo, dos gêmeos, né? Sobe e volta, tudo bem? Posso treinar das duas formas. E ensinei por último para vocês como que a gente faz essa remada. E é o seguinte, são exercícios básicos que você pode treinar na sua casa. Então, treino de força é essencial para quem tem lipedema. Porque você precisa fortalecer toda a musculatura do seu corpo em volta das articulações, porque aí você vai evitar machucar e essa musculatura que a gente chama de essa articulação frouxa, que é uma das principais características do lipedema. Você tem que fortalecer. Fora que, como quem tem lipedema tem muito mais dificuldade de ganhar massa muscular, quanto mais você treina, melhor, porque você vai conseguir tonificar mais o seu corpo,
Quanto mais músculos você ganha, você acelera o seu metabolismo. E isso faz com que você queime calorias de forma natural. Olha que incrível. Já ouviu aquela frase? Queime calorias assistindo TV? É só treinar antes. Porque o seu corpo continua queimando calorias por até 48 horas, dependendo do tipo de treino que você faz. Tudo bem? Façam, então, os exercícios de mobilidade, que é mover as articulações da forma correta. Faça o treino de força, no mínimo, 2 vezes por semana. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre lipedema, se teve dificuldade de fazer os exercícios, escreve aqui. Meu nome é Dani Zumer, eu sou embaixadora líder do Gringas Fitness. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho e... deixa eu ver. Oh, meu amor, alguém falou que pensou que era aula de samba. Gente, eu vou combinar com vocês a aula de samba, mas a professora Raquel vai dar uma aula de zumba semana que vem, eu vou pedir para ela passar o samba para vocês. E quem sabe, então, eu marco uma aula só de samba, porque tem muita gente pedindo para eu ensinar a sambar. Eu tenho uma técnica que eu falo, aprenda a sambar em 5 minutos. 5 minutos eu te ensino a sambar. Isso é garantido. Então, combinado. Vou ver o dia certinho, eu aviso vocês, mas chama o pessoal para assistir online, eu vou tentar colocar em outro horário, tá? Mas hoje o foco foi lipedema. Gente, manda para sua amiga, as pessoas têm tanta dificuldade, elas não sabem, têm vergonha. Aquela pessoa que nunca sai de calça, geralmente ela tem lipedema. Um beijo para todo mundo, manda essa aula, que daqui um pouquinho ela já vai estar lá no feed do Gringa Girls Oficial, no Instagram. E no meu, Dani Zumer, todas as minhas redes sociais você me acha como Dani Zumer. E em breve a gente vai estar divulgando também link do YouTube e tudo mais. Um beijo no coração de vocês. Estamos aqui para ajudar.